Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo leitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 134 e vamos ler o capítulo 16 de 2 Samuel, o capítulo 21 de 1 Crônicas e rezar o Salmo 15. Se você quer saber qual a Bíblia que eu uso todos os dias, é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal clicando no botão inscrever-se e no sininho, para a gente poder aparecer para você todos os dias e você não perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 134 e vamos ler 2 Samuel capítulo 16, 1 Crônicas capítulo 21 e rezar o Salmo 15. O segundo livro de Samuel, capítulo 16. Siba, Semei e Davi. Davi havia ultrapassado o cume quando se encontrou com Siba, servo de Meribaal, com um par de burros apetrechados, carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 pães de figos e um odre de vinho. O rei lhe disse: "O que significa isso?" Siba respondeu: "Os burros são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os servos comerem, e o vinho para os que desfalecerem no deserto poderem beber." O rei perguntou: "Onde está o filho do teu amo?" Siba respondeu: "Está em Jerusalém, pois espera que a casa de Israel lhe devolva agora o reino de seu pai." Então o rei disse a Siba: "Tudo o que é de Meribaal é teu." Siba disse: "A teus pés, majestade. Obrigado pelo favor que me concedes." Quando o rei Davi chegou a Baurim, saiu daí um da família de Saul, chamado Semei, filho de Gera, insultando-o enquanto caminhava, e começou a atirar pedras em Davi e seus cortesãos. Toda a gente e os militares iam à direita e à esquerda do rei, e o amaldiçoava. Vai, vai, assassino, canalha! O Senhor te paga a matança da família de Saul, cujo trono usurpaste. O Senhor entregou o reino a teu filho Absalão, ao passo que tu caíste em desgraça, pois és um assassino." Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: "Como pode esse cão morto amaldiçoar meu senhor? Deixa-me ir lá e cortar-lhe a cabeça." Mas o rei disse: "Não vos intrometais em meus assuntos, filhos de Sárvia. Deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor o mandou amaldiçoar Davi, quem vai pedir-lhe contas?" Depois Davi disse a Abissai e a todos os seus cortesãos: "Vede, um filho meu, saído de minhas entranhas, tenta matar-me. No entanto, achais estranho esse benjaminita. Deixai-o amaldiçoar-me, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe minha humilhação e me pague com bênçãos essa maldição de hoje." Davi e os seus continuaram seu caminho, enquanto Semei ia na direção paralela pela colina do monte, amaldiçoando enquanto caminhava, atirando pedras e levantando poeira. Absalão em Jerusalém. O rei e seus acompanhantes chegaram exaustos ao Jordão e aí descansaram. Enquanto isso, Absalão e os israelitas entravam em Jerusalém. Aquitofel ia com ele. Quando o araquita Cusai, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse-lhe: "Viva o rei! Viva o rei!" Absalão respondeu: "Essa é tua lealdade para com teu amigo? Por que não foste com ele?" Cusai respondeu-lhe: "Não, de modo nenhum. Eu estarei e viverei com aquele que o Senhor, este povo e todo Israel elegeram. E além disso, a quem servirei, senão a seu filho? Como servi a teu pai, servirei a ti." Então Absalão perguntou: "O que me aconselhais fazer?" Aquitofel lhe respondeu: "Dorme com as concubinas que teu pai deixou para cuidar do palácio. Todo Israel saberá que rompeste com teu pai, e teus partidários ganharão confiança." Então instalaram para Absalão uma tenda no terraço, e ele deitou com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Nessa época, os conselhos de Aquitofel eram recebidos como oráculos, tanto quando aconselhava Davi, como quando aconselhava Absalão. 1 Crônicas, capítulo 21. Recenseamento de Israel. Satã ergueu-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de Israel.
Davi ordenou a Joabe e aos chefes da tropa: Ide fazer o recenseamento de Israel, de Bersabeia a Dan, e trazei-me o resultado para que eu saiba quanta gente tem. Joabe respondeu: Que o Senhor multiplique seu povo por 100. Porém, se todos estão submetidos a vossa majestade, o que pretende meu senhor com esse recenseamento? Irá acarretar uma culpa para Israel. Mas a ordem do rei se impôs ao parecer de Joabe, que se pôs a caminho e percorreu todo Israel. Quando voltou a Jerusalém, entregou a Davi o resultado do recenseamento. Em Israel havia 1.100.000 homens aptos para o serviço militar, e em Judá havia 470.000. Joabe não incluiu Levi e Benjamim no recenseamento, pois detestava a ordem do rei. Deus o desaprovou e castigou Israel. Então Davi disse a Deus: Cometi um grande erro fazendo esse recenseamento. Agora perdoa a culpa do teu servo, pois cometi uma loucura. O Senhor disse a Gade, vidente de Davi: Vai dizer a Davi: Assim diz o Senhor: Eu te proponho 3 castigos. Escolhe um e eu o executarei. Gade apresentou-se a Davi e comunicou-lhe: Assim diz o Senhor: Escolhe, ou 3 anos de fome, ou 3 meses fugindo dos teus inimigos e perseguido pela espada de teus adversários, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, de peste no país, enquanto o anjo do Senhor causa estragos em todo o território de Israel. O que respondes a quem me enviou? Davi respondeu a Gade: Estou em grande apuro. É melhor cair nas mãos de Deus, que é muito compassivo, do que cair nas mãos de homens. Então o Senhor mandou a peste a Jerusalém, e morreram 70.000 israelitas. Depois, Deus enviou um anjo a Jerusalém para devastá-la. Mas logo após ter começado, o Senhor ouviu, arrependeu-se do castigo e disse ao anjo exterminador: Basta, detém tua mão. O anjo do Senhor encontrava-se junto à eira do Jebuseu Ornã. Davi levantou os olhos e viu o anjo do Senhor erguido entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, apontando para Jerusalém. Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, caíram com o rosto por terra. Então Davi disse a Deus: Fui eu quem ordenou o recenseamento do povo. Sou eu quem pecou. O culpado sou eu. O que fizeram essas ovelhas? Senhor Deus meu, descarrega a mão sobre mim e sobre minha família, mas não firas o teu povo. Então Gade, por ordem do anjo do Senhor, ordenou a Davi que fosse edificar um altar ao Senhor na eira do Jebuseu Ornã. Davi foi, conforme lhe havia dito Gade em nome do Senhor. Ornã estava debulhando o trigo, e seus 4 filhos se haviam escondido. Voltou-se e viu o anjo. Davi aproximou-se de Ornã, e este, vendo Davi, saiu da eira e prostrou-se diante dele com o rosto por terra. Davi disse a Ornã: Dá-me a eira para construir um altar ao Senhor. É para que cesse a mortandade no povo. Eu te pagarei seu preço exato. Ornã respondeu-lhe: Vossa Majestade pode tomá-la e fazer o que lhe agradar. Dou-lhe também os bois para os holocaustos, os trilhos para a lenha e o trigo como oferta. Eu entrego tudo. Mas o rei Davi lhe disse: Não, não. Eu o comprarei por seu justo preço. Não vou tomar o que é teu para oferecer ao Senhor vítimas que não me custam. Davi deu a Ornã 6 quilos de ouro pela eira. Construiu aí um altar ao Senhor. Ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Invocou o Senhor, que lhe respondeu enviando fogo do céu sobre o altar dos holocaustos. E o Senhor ordenou ao anjo que embainhasse a espada. Então, vendo que o Senhor lhe respondia na eira do Jebuseu Ornã, Davi ofereceu aí sacrifícios. O santuário do Senhor que Moisés fez no deserto e o altar dos holocaustos se encontravam nesse tempo na ermida de Gabaão. Mas Davi não se atreveu a ir até lá para consultar Deus, pois a espada do anjo do Senhor o assustava. Salmo 15. Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem habitará em teu monte santo? Quem é de conduta irrepreensível e pratica a justiça. Quem diz a verdade sinceramente e não calunia com a língua. Quem não faz mal ao próximo e não difama seu vizinho. Quem despreza a quem Deus reprova e honra os fiéis do Senhor.
quem não se retrata daquilo que jurou, mesmo com dano próprio, quem não empresta dinheiro com usura e não aceita suborno contra o inocente. Quem age assim nunca falhará. Pai Santíssimo, vos louvamos e vos agradecemos, vos honramos e oferecemos a vós a glória que mereces. Nós vos honramos, glorificamos e louvamos e vos agradecemos nesse dia, Senhor. Conforme vemos a história de Davi, pedimos a vós que, por favor, nos ajude a entender em nossos próprios corações as áreas onde pecamos. Nos ajude a ver em nossos próprios corações aonde precisamos ser mais inocentes, onde precisamos ser mais humildes, onde precisamos melhorar, onde precisamos nos fortalecer, onde precisamos estar mais abertos a aceitar críticas. Senhor, nos ajude a escolher com sabedoria as vozes que damos ouvidos e que de todas as vozes que escutamos ao longo do nosso dia, que a vossa seja a mais alta, a mais clara e a que chegue diretamente aos nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Nossa, então, só algumas coisinhas. Lembra que eu falei que segundo Samuel segundo Samuel é o presente, é o que está acontecendo agora na história. E lá Davi está fugindo de Absalão. Mas o que lemos em 1 Crônicas hoje é um pouco depois disso. Na verdade, 1 Crônicas meio que pula toda essa parte da história que estamos vendo em 2 Samuel. Inclusive, nem fala sobre o pecado de Davi. Não fala dele ter matado Urias, não conta do nascimento dos filhos dele, nem que um deles está liderando metade da nação em uma guerra civil para destronar Davi. Não fala nada disso. E lembra, isso não é porque o cronista quer esconder os pecados de Davi, mas é porque ele está contando uma outra história. Ele está contando a história do Messias, daquele que vai vir depois de Davi. Ele está contando a história da adoração ao Senhor. É disso do que se trata. Então tenha isso em mente. Beleza, voltando a 2 Samuel capítulo 16. Tivemos várias desilusões nesse capítulo, né? Um enganando o outro. E temos Davi sendo informado por Siba, o servo de Meribaal, e Meribaal é o filho de Jonatas, que Davi ajudou, lembra? Então Siba diz a Davi que o Meribaal ficou em Jerusalém porque ele quer ver dentre os dois qual sairá vencedor. E depois que os dois se destruírem, ele toma o reino de volta para ele. Porém, no capítulo 19, vamos ver que isso é mentira. Que o Siba mentiu para o Davi. Então tenha isso em mente. Meribaal não é um traidor. O Siba fala para o Davi que Meribaal o traiu. E eu não quero dar spoiler, mas já dando, isso é mentira. Ele não traiu Davi. Daí temos essa cena muito forte, onde esse homem chamado Semei, que é da família de Saul, começa a insultar Davi. Agora lembra que até fala nas escrituras que o Davi estava cercado dos seus aliados, os homens dele estavam lá, e o Semei está lá tacando pedra e xingando ele. Daí o Abissai, que é um dos braços direitos de Davi, ele vira e fala para ele: "Deixa eu ir lá cortar a cabeça desse cara." E a resposta de Davi mostra sua vergonha. Ele diz: "Meu próprio filho está tentando me matar. O que poderia ser pior que isso? Esse cara, esse tal de Semei, está me insultando, né? Sim, meu próprio filho está tentando me matar. Não me resta mais nenhum orgulho, nenhuma coisa que me faça achar que eu não mereça isso." Aí ele até fala, né? Talvez tenha sido até Deus que pediu para ele fazer isso, porque eu tenho vivido de tal forma que eu não sou imune a críticas, eu não sou tão bom e inocente de forma que eu possa dizer que esse Semei não está falando a verdade. E toda essa situação é um grande sinal de arrependimento, pelo qual também podemos passar, né? Às vezes, quando alguém nos insulta e nos critica, independente de ser verdade ou não, nós viramos e dizemos: "Pois é, eu sei. Isso que você está dizendo de mim, esse defeito, eu vou te falar, isso não é nem metade. Se você soubesse o estado do meu coração, às vezes, se você soubesse o quão contrário ao Senhor eu posso estar em certos momentos, então, sim, isso aí que você está falando não é nada." E aqui está o Davi dizendo: "Sim, meu próprio filho está tentando me matar." E não só isso. Nossa, fica ainda pior. Lembra da profecia que Natã diz a Davi, depois dele ter matado Urias? Ele diz: "Assim diz o Senhor: farei que a desgraça nasça da tua própria casa, arrebatarei tuas mulheres e diante dos teus olhos as darei a outro, que deitará com elas a luz do sol que nos ilumina. Tu agiste às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em pleno dia." Então, essa profecia se cumpriu hoje, né? Porque o Aquitofel, que agora é o conselheiro do Absalão, antes ele era o valioso conselheiro de Davi, mas é o valioso conselheiro de Absalão. Agora, e Absalão pergunta a ele o que ele deve fazer a seguir. E o conselho que Aquitofel dá é: deite-se com as concubinas de seu pai.
e faça isso de maneira que todos possam ver. E ao fazer isso, Absalão não está só dizendo, sou eu que mando, mas é uma forma de humilhar seu pai. Humilhá-lo na frente de todo o seu povo. Era essa a intenção de Absalão. E de certa forma nos lembra, sabemos que a crucificação por si só já é horrível, que o objetivo dela é causar a morte de alguém, mas eu acredito que a morte na crucifixão não seja o objetivo, ela é mais uma consequência. O objetivo seria matar a pessoa de uma forma que seja tão humilhante, de uma forma que todos possam vê-la sofrer ali. E o Absalão está fazendo isso aqui, ele está mostrando seu poder de uma forma que humilha o pai dele. E de novo, que coisa horrível, né? Cara, nossa! Mas essa é a perversidade da guerra, essa é a perversidade do pecado. E pense nas pessoas que estão sendo envolvidas nisso, que nem tinham nada a ver. Enfim, só uma coisa que eu queria falar sobre 1 Crônicas. Lá tivemos hoje uma história que vamos ver logo em 2 Samuel, que é a história de Davi fazendo um censo. Ele quer saber qual é o número de pessoas em Israel. E o Joabe, que é o seu grande braço direito, diz, eu não acho que seria uma boa ideia. Mas o Davi insiste, ele quer realmente que façam a contagem para ele. Agora, por que seria errado Davi querer saber a quantidade de pessoas em Israel? A gente vai falar disso de novo quando chegarmos nessa parte em 2 Samuel, mas lembra? O livro de Números era todo sobre isso. O livro começa contando as pessoas e termina contando as pessoas. Então Davi não estaria fazendo a mesma coisa aqui? Então, não é a mesma coisa porque em Números essa é a contagem de pessoas que Deus salvou. No começo do livro, né? Aí no fim essa é a contagem de pessoas que Deus manteve a salvo durante a caminhada no deserto. Então, o início do livro olha o tanto de gente que Deus libertou do Egito. E no final essa é a quantidade de pessoas que Deus protegeu durante a peregrinação. E o problema é que Davi aqui em 1 Crônicas, e mais tarde vamos ver em 2 Samuel também, ele diz, e de fazer o recenseamento para que eu saiba quanta gente tenho. Para que eu saiba quanta gente eu tenho. Ou seja, não são mais o povo de Deus. Davi está, de certa forma, se apossando deles. Ao invés de dizer, esse é o povo de Deus, ele está meio que dizendo, quantas pessoas me obedecem? Ou seja, a motivação por trás do censo está errada. Ele está se apossando do povo de Deus e isso não é a coisa certa a se fazer. Ele pode assumir responsabilidade pelo povo de Deus, ele pode administrar, por assim dizer, o povo de Deus, mas quando Davi faz esse censo, ele está fazendo algo que desagrada ao Senhor. Porque ele está glorificando a si mesmo, ao invés de glorificar o Senhor. Espero que tenha feito sentido, mas é meio que isso. Se trata da motivação por trás do ato. Enfim, vamos falar mais disso quando vermos de novo em 2 Samuel. Vamos continuar nossa jornada acompanhando essa guerra civil. Vamos continuar amanhã em 2 Samuel, capítulo 17, 1 Crônicas 22. Mas hoje tivemos essa cena em que Davi foi humilhado publicamente e Absalão nos mostra o quão devastador o pecado e a guerra são, usando e abusando das concubinas do seu pai. Vimos como o mal se prolifera no mundo quando nos recusamos a perguntar ao Senhor, ok, Senhor Deus, e agora? Qual o próximo passo? Como o mal pode se proliferar no mundo quando dizemos, eu vou fazer isso porque eu quero, e eu não vou me importar com o que Deus quer. E como isso existe dentro de todos nós, como isso existe em cada um dos nossos corações, nós precisamos de orações. Até rimou, viu? E nós precisamos da graça do Senhor, porque sabemos que sim, Senhor Deus, esse poderia ser eu. Eu poderia acabar escolhendo fazer o que por gerações e gerações causou o caos e a devastação no mundo. Então, Senhor, me ajude a não ser alguém que semeia o mal no mundo, mas sim alguém que espalha o bem. Me ajude a pertencer totalmente a Ti. Então saiba que eu estou rezando por você para que você seja fiel. Por favor, reze por mim para que eu também seja fiel. E vamos rezar uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e eu não posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.